Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a última etapa que a gente tem da era Vargas, que é conhecido como o Estado Novo, que é o período onde é que o Getúlio Vargas tem o maior poder, né, um poder autoritário quase totalitário aqui no Brasil. E o motivo que levou ele a assumir esse poder e as características do Estado Novo é o que a gente vai ver nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. Então, só lembrando, né, a Era Vargas é um período que começa em 1930, vai até 1945, e ela tem três períodos diferentes. O governo provisório, né, na qual Getúlio Vargas governa sem uma constituição, o governo constitucional e o Estado Novo, que é o período que a gente vai ver agora. Mas Getúlio Vargas ainda tem mais uma fase de governo mais para frente, que é o governo democrático, quando ele vai governar durante a República Populista. Mas isso normalmente se estuda mais tarde, né, quando você estuda esse período chamado de República Populista. Na aula de hoje, né, nesse vídeo aqui, a gente vai se concentrar na questão do Estado Novo, as características do Estado Novo. Então, as principais características do Getúlio Vargas ao longo de todos os seus governos, dos 4 governos, né, são essas três que aparecem aqui. Getúlio Vargas era um mestre de manipular a população e fazer o povo gostar dele, né? Nós chamamos isso de populismo. Getúlio Vargas é um dos pais da identidade nacional, né? Então ele vai promover o desenvolvimento do nacionalismo aqui no Brasil e ele também vai ser um nome muito forte no desenvolvimento da industrialização do Brasil, principalmente através da fundação de empresas estatais. Então essas características permeiam todos os governos do Getúlio Vargas. Né? E o governo constitucional do Getúlio Vargas é um governo no qual você vai ter dois grupos antagônicos, dois grupos que são diferentes de Vargas. De um lado você tem a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que é o grupo dos comunistinhas do Brasil. Em 1937, 35, desculpa, esse grupo vai fazer um golpe fracassado, uma tentativa dos comunistas assumirem o poder. Né? Esse episódio ficou conhecido como Intentona Comunista, não deu certo. Mas esse evento ele acendeu o LED vermelho aqui no Brasil. Então as pessoas estavam com medo de que os comunistas tentassem alguma coisa para assumir o poder aqui no Brasil. Tanto que Getúlio Vargas declarou o estado de sítio, né, estado de preparação para uma guerra. Né, uma guerra contra os comunistas poderia acontecer a qualquer momento. O outro grupo que nós tínhamos são os nazistinhas do Brasil, Ação Integralista Brasileira, liderados por um cara chamado Plínio Salgado, né, que é aquele personagem que aparece lá em cima. E nesse governo, Getúlio Vargas, né, durante o ano de 1937, ele vai ter candidatura às eleições. Então você vai ter uma campanha eleitoral acontecendo e Getúlio Vargas, que era o presidente que não podia se reeleger, ele não fez aquilo que seria normal um presidente fazer, que era indicar um sucessor. Né? Ao invés disso, Getúlio Vargas estava trabalhando por baixo dos panos para que ele permanecesse no poder. E nesse ambiente, estado de sítio, medo dos comunistas, eleições acontecendo, de repente toca no noticiário, né, a musiquinha lá do plantão. Atenção, atenção, descoberto um incrível plano dos comunistas para tentar assumir o poder do Brasil, chamado de Plano Cohen. A democracia do Brasil está em risco, os comunistas podem a qualquer momento tentar assumir o poder aqui. Então Getúlio Vargas, né, vem a público, faz um pronunciamento no rádio, ele diz assim, ó, eleições estão suspensas, a ameaça dos comunistas está muito forte e alguém tem que salvar o Brasil dos comunistas. E essa pessoa sou eu. Então Getúlio Vargas se coloca no poder para salvar o Brasil dos comunistas. Problema, o plano Cohen era fake. O plano Cohen foi uma fake news, né? Possivelmente foi um plano elaborado pelos integralistas, pelos nazistinhas, a pedido do Getúlio Vargas para preparar as defesas caso um plano real acontecesse, mas ele foi divulgado como um plano real para criar esse ambiente de crise e Getúlio Vargas pudesse fazer um autogolpe, ou seja, Getúlio Vargas pudesse assumir o poder com mais poderes do que ele tinha antes. Então Getúlio Vargas vai assumir o poder, né, depois dessa fake news, desse plano Cohen, e vai começar o Estado Novo. E uma das coisas que Getúlio Vargas fez, uma das primeiras coisas que Getúlio Vargas fez, foi cancelar a Constituição de 34 e fazer uma nova Constituição em 1937. Na verdade, essa Constituição já estava pronta, ela tinha sido elaborada por um jurista brasileiro chamado Francisco Campos, inspirada numa Constituição lá da Polônia, por isso que ela é conhecida como Constituição Polaca.
E essa Constituição estabelece como é que seria o governo do Brasil durante o Estado Novo. Então, primeira coisa, acaba com o federalismo, né? Então, você tira o poder dos estados, tira o poder dos governadores e o poder maior está no presidente. Outra coisa, acaba com todos os partidos políticos, né? Então, Partido Comunista, partido de oposição, acaba com todos os partidos políticos, até com os partidos que apoiavam Getúlio Vargas. Os integralistas ficaram loucos da vida quando os partidos políticos foram acabados. Você também acaba com o Senado, né? Então você continua com a Câmara dos Deputados, que estava sendo controlada pelo Getúlio Vargas, mas você acaba com o Senado. Outra coisa, você estabelece uma censura prévia da imprensa. A imprensa não pode falar mal do Vargas, a imprensa só pode falar bem do Getúlio Vargas. Então, tudo aquilo que era vinculado nas mídias, nos noticiários, tinha que ser aprovado pelo governo, né? Proibição de greves, então os trabalhadores não podem fazer greves. E quem estabelecia mais poder, quem tinha mais poder dentro de todo o Brasil, era o poder executivo na figura de Getúlio Vargas. Então, todos os outros poderes, o poder judiciário, o poder legislativo, a imprensa, os sindicatos, todos eles perderam poder e quem teve mais poder, quem teve o seu poder fortalecido foi o Getúlio Vargas, que poderia governar sem uma imprensa que criticava, que poderia governar sem partidos políticos e sem partidos de oposição, que poderia governar sem precisar do aval da Casa Legislativa, né, do Senado, dos deputados, porque era Getúlio Vargas que exercia esse poder centralizado. Por isso que o Estado Novo, ele é um tipo de governo onde é que você tem um autoritarismo muito forte. Getúlio Vargas governando com poderes praticamente totais, manipulando toda a situação em favor dele. Tá? Então, era um governo extremamente autoritário. E uma das características de um governo autoritário é a censura da imprensa, né? Porque não existe democracia sem uma imprensa livre. Então, o que Getúlio Vargas fez foi censurar a imprensa. Ele criou um departamento chamado de Departamento de Imprensa e Propaganda. E o principal objetivo desse departamento de imprensa e propaganda era censurar a imprensa. Então a imprensa só podia falar bem do Getúlio Vargas, não podia questionar ele, não podia trazer furos de reportagem, falar sobre corrupção do governo dele, não podia fazer isso. Então toda a imprensa ela era manipulada pelo governo do Vargas. Além disso, a imprensa e o departamento de imprensa e propaganda, eles estabeleceram um culto à personalidade do Getúlio Vargas. Culto à personalidade é comum em estados totalitários, nas quais você tem a figura de um governante que ela é o tempo todo valorizada pela imprensa. Então, por exemplo, todos os estudantes de escola pública do Brasil, eles recebiam uma cartilha, né, que eram os livros didáticos daquele tempo, que tinham essa imagem aqui. Um Getúlio Vargas sorridente, amigo das crianças, né, se aproximando do povo. Então, desde cedo, as crianças elas tinham esse contato com uma figura paternal do Getúlio Vargas. As manifestações públicas que existiam, né, você tinha retratos do Getúlio Vargas como esse daqui. Então, você tem, por exemplo, aquilo ali, aquela imagem que aparece lá, é uma homenagem ao trabalhador no dia do trabalho, e você tem a figura do Getúlio Vargas, tipo, ó, ele é o grande pai dos pobres, né? Ó, como Getúlio Vargas ele é bacana, né? Foi instituído um programa de rádio chamado, ele era primeiro chamado de A Voz do Brasil, depois mudou para A Hora do Brasil, que era um programa de rádio, que era meio de comunicação de massa daquele tempo, que só falava bem do Getúlio Vargas. E o próprio Getúlio Vargas tinha o seu tempo para fazer discursos para se aproximar do povo, para o povo escutar o que o Getúlio Vargas tinha a dizer, né? E o Getúlio Vargas, através do Departamento de Imprensa e Propaganda, ele vai utilizar manifestações de música ou manifestações de cultura popular, vai estatizar isso e vai usar isso como um desenvolvimento dessa identidade nacional. Então existe, por exemplo, uma apropriação do governo da produção de samba do próprio carnaval e o governo começa a utilizar isso, né, para se consolidar perto do povo, para manipular o povo, né? Então o Getúlio Vargas ele foi um mestre de utilizar a imprensa, esse culto à personalidade, né, para ele poder consolidar a imagem dele diante do povo. Uma outra coisa que Getúlio Vargas utilizou é chamado de sindicalismo pelego. O que é o pelego? Né? Nessa imagem que você tem ali em cima, né, você tem o cavalo
o cavalo, quando ele é encilhado, né, você tem o cavalo e você tem a sela, entre a sela e o cavalo, e depois entre a sela e o cavaleiro, você coloca esse pedaço de lã que é conhecido como pelego. Esse pelego ele tem uma função que é amortecer. Então o pelego ele amortece para o cavalo, né? Então ele vai evitar que o cavalo se machuque e ele também amortece para o cavaleiro, evitar que a sela bata nas partes íntimas do cavaleiro. Então ele serve como uma espécie de amortecedor, né? Nesse processo de cavalgar, né? De você ter o cavaleiro sentado em cima do cavalo. No sindicalismo pelego você tem os sindicatos. Mas esses sindicatos, eles têm representantes do governo. Então, o sindicato é controlado pelo governo. E através dos sindicatos, você controla os trabalhadores. Então, você controlando os sindicatos, você controla os trabalhadores, você disciplina os trabalhadores. Você evita que os trabalhadores façam greve ou que eles façam manifestações contra o governo. Você consegue negociar com eles, você consegue acalmá-los, você consegue agradá-los. Então, a ideia do Getúlio Vargas era controlar a classe operária, controlar os trabalhadores, proibindo eles de fazer greve, né, e controlando os ânimos deles através dos sindicatos. Então isso é o que é chamado de sindicalismo pelego. É um sindicato que está subordinado ao governo, que é controlado pelo governo. Na economia, o Getúlio Vargas ele tinha duas facetas diferentes. A primeira faceta dele era cuidar bem do principal carro-chefe da economia brasileira, que era o café. Né? Lembrando que o café foi o principal ciclo econômico que trouxe desenvolvimento para o Brasil e era o nosso principal produto. Era o nosso principal produto de exportação, era a principal coisa que nós produzíamos e vendíamos para os americanos. Então o Getúlio Vargas cuidava bem, né, através do Instituto do Café, eles chegaram a, quando você teve uma superprodução de café, eles chegaram a comprar café excedente, café que estava sobrando, estocar essas sacas e depois queimar essas sacas, né, para evitar que o preço do café desvalorizasse. Mas ao mesmo tempo que o Getúlio Vargas cuidava do café, intervindo, né, no preço do café, ele também promoveu uma grande industrialização do Brasil através de empresas estatais. Então Getúlio Vargas foi responsável pela fundação de diversas estatais, como a FNME, Fábrica Nacional de Motores, CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e a Petrobras, que são empresas que foram fundadas por Getúlio Vargas durante a era Vargas para promover esse processo de industrialização puxado pelas estatais. Então Getúlio Vargas ele também controlava a economia, né? E na prática, o que era o Estado Novo? Quais que eram as características do Estado Novo? Você tinha um líder carismático, né, que se expressava diretamente com o povo através das meios de comunicação de massa, existia o culto à personalidade, você tinha uma censura da imprensa e uma utilização da propaganda, né, em favor de Getúlio Vargas o tempo todo. Você acabou com todos os partidos políticos, né, você governa sem oposição e o poder é do Getúlio Vargas, o poder não é de um partido, não é de um grupo, o poder é do Getúlio Vargas. Né, você controla a economia, seja controlando a economia do café, seja puxando o crescimento econômico através das empresas estatais, você se apropria da cultura como uma forma de propaganda do Estado e basicamente você controla tudo. Então o governo do Getúlio Vargas era um governo autoritário que tinha duas grandes inspirações, né? Os grandes ídolos do Getúlio Vargas e de parte das pessoas do círculo de ministros de Getúlio Vargas eram dois, Adolf Hitler na Alemanha e Benito Mussolini na Itália. Ou seja, Getúlio Vargas governava o Brasil da mesma forma como o Hitler governava a Alemanha e da mesma forma como o Mussolini governava a Itália. Então, essa era a síntese que você tinha do Estado Novo, esse período de governo autoritário aqui do Brasil. Só que aí nós temos um problema. Explode a Segunda Guerra Mundial. E nessa Segunda Guerra Mundial, de um lado você tem o eixo, né, os países do eixo, onde é que você tem os principais ídolos do Vargas, né, o nazismo e o fascismo junto com o Japão, e do outro lado você tem os países aliados. E no começo da guerra, os países aliados, as democracias que estavam desse lado, eram a Inglaterra e a França. E o Brasil precisava escolher um desses lados.
ele precisava escolher entre aqueles com os quais Getúlio Vargas e boa parte, né, do governo brasileiro se identificava ou a democracia e liberdade. E quando pressionaram um pouquinho Getúlio Vargas, ele fala assim, ó, calma, deixe estar para ver como é que fica. E o Brasil só vai tomar uma posição nessa guerra em 1942. E qual o lado que nós vamos escolher e por quê, isso já fica para os nossos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Até mais!